Olá, caros irmãos, irmãs em Cristo. Estamos aqui hoje para falar de uma mensagem nesse Natal e lembrar o verdadeiro significado desse Natal, como todos os natais, desde o primeiro grande Natal. O tema dessa mensagem é Um Corpo Me Formar. Versículo, inclusive, que é encontrado no texto de Hebreus 10, no verso 5 particularmente. Mas vamos ler todo o trecho, Hebreus 10, de 1 a 10, para entendermos o contexto. Apesar de falar de expiação, o título desse trecho na nossa Bíblia, normalmente são sacrifícios antigos, eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente, fala da permanência de Cristo e da transitoriedade humana. Então, diz assim o texto de Hebreus 10, de 1 a 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A argumentação do autor dos Hebreus, muito racional. No verso 5, ele continua dizendo, por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Amém. Esse é um texto muito profundo e, particularmente, dos versos 5 a 7, nós temos um trecho que, na verdade, é uma citação no Antigo Testamento, no Salmo 40, de 6 a 8. Então, o autor aos Hebreus, ele coloca esse Salmo de Davi, o Salmo 40, particularmente dos versos 6 a 8, ele coloca essas palavras como se estivessem nos lábios de Cristo. Então, diz assim, lá no Salmo 40, 6 a 8, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, os comentaristas falam a respeito desse trecho e eles dizem sobre Hebreus 10, 5, a frase um corpo me preparaste, um corpo me formaste, ela não é encontrada na citação original desse salmo, particularmente no verso 40, no verso 6 do capítulo 40 de Salmos, que diz, no lugar de um corpo me formaste, diz, abriste os meus ouvidos. Uma substituição, é interessante. O escritor aos Hebreus estava citando a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Mas como explicamos essa variação? Essa é uma pergunta com a qual os comentaristas se deparam. Então, de uma forma quase consensual, parece que os comentaristas concordam que provavelmente ouvidos abertos, abriste os meus ouvidos. Ouvidos abertos significava prontidão para ouvir e obedecer à vontade de Deus. Vamos estar lá, por exemplo, em Isaías 50, de 4 a 6. Deus deu ao seu Filho um corpo preparado para que o Filho pudesse servir a Deus e cumprir a sua vontade na terra, a vontade de Deus na terra. Nosso Senhor referiu-se frequentemente a essa verdade. Nós podemos ver isso, especialmente no Evangelho de João, onde o Senhor declara várias vezes, está aqui para fazer a vontade do Pai. Então, em João 4,34, João 5,30, João 6,38 e João 17,4, nós vemos exemplo disso. Jesus como um servo, fazendo a vontade do Pai.
É claro que o mesmo Espírito Santo que inspirou o Salmo 40 tem o direito de amplificar e interpretar a sua própria palavra em Hebreus 10. E ouvidos abertos indicam, portanto, um corpo pronto para o serviço. Esse era o corpo com que o Senhor Jesus foi formado, pronto para o serviço. Outro teólogo do passado que cita esse texto de Hebreus 10:5 é Charles Haddon Spurgeon, num sermão número 2091, ministrado na manhã do dia 26 de junho de 1889. Ele cita esse trecho de Hebreus 10:5. Diz assim, abre aspas, palavras de Charles Haddon Spurgeon: observe também que seu corpo, se referindo ao corpo de Cristo, observe também que o seu corpo puro e sua alma sem pecado foram originalmente constituídos como os nossos, como um ser humano, que nós conhecemos como dupla natureza de Cristo, perfeitamente Deus, perfeitamente homem. Quando o seu corpo foi formado de acordo com aquele trecho da Escritura, e aí ele cita Hebreus 10:5, um corpo me formaste, quando o seu corpo foi formado de acordo com esse trecho da Escritura, aquele corpo santo continha todo o aparato para a tristeza. A glândula lacrimal já estava no olho de Cristo. Assim que nasceu, ele provavelmente deve ter chorado como qualquer criança humana. Onde não há pecado, se diria que não deveria haver tristeza. Mas na formação daquele corpo, o corpo da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, na formação daquele corpo abençoado, todos os preparativos, as providências para a expressão da dor humana foram plenamente preparados naquele corpo. E qualquer um de nós, conhece muito bem essas expressões de dor. Os seus olhos, os olhos de Cristo, também foram feitos para serem fonte de lágrimas, assim como os nossos. Ele também tinha na sua alma toda a capacidade de sofrimento. O corpo de Cristo foi preparado para o sofrimento como o nosso. Como disse anteriormente, e repito mais uma vez, diz Spurgeon, parece que não deveria haver lágrimas onde não há transgressão. Nós conhecemos o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, completamente santo, sem cometer um único pecado. Ao contrário de nós, que sofremos por causa dos nossos pecados, do mal do mundo e o mal que habita em nosso próprio coração. Cristo sofreu não pelos seus pecados, mas pelos nossos. Voltando ao texto de Spurgeon, diz, e ainda, assim, o coração do Salvador foi feito para conter tristeza, assim como um jarro de ânfora, diz ele. Ânfora é aqueles jarros com duas alças que eram muito usados na época de Cristo para carregar líquidos como vinho, por exemplo. Jarros de duas alças eram ânforas. Então, o corpo do nosso Salvador, ele foi feito como um jarro de ânfora, para carregar tristeza também. Sim, mais ainda, o seu coração, o coração de Cristo, foi feito suficientemente espaçoso para ser um reservatório no qual deveriam ser acumuladas grandes correntes de tristeza. Ele experimentou isso ao longo da sua vida, sofreu muitas tentações e provações, muito maior do que as nossas, e resistiu a todas elas. O Deus homem, com o propósito de nos salvar naquele madeiro, final da sua vida, antes de ser ressuscitado. Mas continuando o texto de Spurgeon, ele conclui dizendo assim: veja como a tristeza irrompe numa poderosa inundação. Observe o registro daquele dilúvio nessas palavras surpreendentes. E aí ele cita o conhecido texto de João 11:35, lá no contexto de Jesus diante do seu amigo em Betânia, Lázaro, E o texto de João 11:35 diz apenas: Jesus chorou, nos lembrando dessa verdade, da sua humanidade. Mas, complementando essa mensagem com uma verdade também gloriosa, que pode ser encontrada no livro Conhecimento de Deus, de I. Packer, particularmente o capítulo 5, intitulado Deus Encarnado, nós poderíamos talvez chamar isso das lágrimas do Verbo encarnado. Ele cita, de I. Packer, o texto de 1 Coríntios 15:47, que diz: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Fazendo uma comparação, ou lembrando a comparação do primeiro Adão com o último Adão, que é Cristo. E
nas palavras do próprio D.I. Packer, ele diz nesse capítulo 5 do livro, abre aspas, é aqui no acontecimento ocorrido no primeiro Natal que estão as mais insondáveis profundezas da revelação cristã. O Verbo se fez carne, como está lá em João 1,14. Deus se tornou homem. O Filho Divino se tornou um judeu, um ser humano. O Poderoso apareceu na terra como um frágil bebê humano, que provavelmente deve ter chorado ao nascer como qualquer bebê humano. Ele era incapaz de fazer mais do que ficar deitado, olhar, mexer-se, fazer ruídos e balbuciar como qualquer bebê humano, tendo a necessidade de ser alimentado, trocado, ensinado, inclusive ensinado a falar, como qualquer criança. Aquele que havia feito, criado o ser humano, o homem, agora estava sentindo como era ser um ser humano. O que vemos na manjedoura, nas palavras de Charles Wesley, é, abre aspas, o nosso Deus reduzido a um palmo, o tamanho de uma criança recém-nascida, incompreensivelmente tornado homem, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor da Glória, Jesus Cristo, do tamanho de um palmo. James Deeney, autor do livro A Morte de Cristo, começo do século XX, ele diz, abre aspas, o Novo Testamento não diz nada acerca de uma encarnação que possa ser definida sem a sua relação com a expiação, com a cruz, né? E essa é a conexão entre Natal e Páscoa. Continuando nas palavras de James Deeney, ele fala, não foi Belém, mas foi o Calvário o foco da revelação cristã, o foco da Escritura. E qualquer construção de cristianismo que ignore ou negue esse fato, estará distorcendo o cristianismo ao colocá-lo fora de foco, ao colocar o Calvário fora de foco. Então, o significado crucial do berço, da manjedoura em Belém, onde o Senhor Jesus nasceu, o significado crucial desse berço, desse local de nascimento, em Belém, está em seu lugar na sequência dos passos descendentes que levaram o Filho de Deus até a cruz do Calvário. Então foi só o primeiro passo da sua história aqui na terra que o levou ao Calvário. E nós não entendemos essa sequência cronológica, ou essa lógica, até ver o berço, a manjedoura, no contexto histórico disso, até a cruz do Calvário, lá no final da sua vida. Então, essa é uma verdade gloriosa, nós precisamos lembrar desse Natal. O Senhor da Glória, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne, habitou entre nós. E nascer foi apenas o primeiro passo de uma vida de desafios, provações, dificuldades, necessidades, sofrimentos, porque ele tinha um corpo preparado para isso, para o sofrimento, inclusive com glândulas lacrimais como nós. E isso tudo só culminou no seu sacrifício definitivo, necessário, definitivo e eficiente naquela cruz por nós. E confiamos nele como nosso eterno Senhor e Salvador. Que o Senhor Jesus seja louvado nesse Natal e todos os natais até o seu grande retorno, enquanto nós aguardamos, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O nosso desejo é que vocês, irmãos, tenham um Natal abençoado com suas famílias, familiares, amigos, e que se lembrem dessa verdade e honrem o Senhor nessa lembrança. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.